Acessibilidade. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016, sou empresária. Tem uma empresa que atua somente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje eu vou trazer uma avaliação prática. Isso mesmo, serão erros e acertos na acessibilidade. Vou mostrar para vocês aqui um espaço e vou pontuar quais são os erros em acessibilidade e também quais são os acertos, porque eu acho que é importante destacar quais são os acertos para a gente entender onde que a gente está acertando também, né? Eu acho que é importante mostrar o lado bom também, o copo um pouco cheio, e ver o que tem de errado para a gente não errar aí na elaboração dos nossos projetos, da nossa adequação para itens de acessibilidade. Tá bom? Deixa eu começar aqui então, gente. Já peço desculpas antecipadamente porque, como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui no StreamYard, então, como eu vou mostrar o vídeo do lugar que eu vou fazer a avaliação, vou mostrar também alguns itens da norma. Eu preferi fazer essa live pelo StreamYard para poder ficar mais fácil de vocês perceberem, enxergarem, assistirem ao vídeo. Só que quando eu estou aqui no StreamYard, que é a caixinha, eu estou dentro da caixinha, literalmente. Quando eu estou aqui, eu não consigo ver as mensagens que são mandadas, não consigo ver se tem alguém acenando, se tem alguém mandando, igual na última live, teve gente pedindo para participar. Então, eu não vou conseguir ver isso, tá? Então, já peço desculpas antecipadamente. Considerem-se todos saudados, acenados. Hoje não vai ter aquela parte do aceno lá no final. Mas é isso, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Eu vou colocar aqui o vídeo do espaço que eu quero analisar com vocês. Olha só, tá passando aí já? Perceba que é um espaço, tá vendo? Isso aqui é uma rampa, e lá do lado esquerdo, não sei se está direito ou esquerdo para vocês, tem uma escada. Então, é o acesso de um espaço, tá? Então, assim, para começar, tem um desnível entre a rua e o local. E esse desnível, ele está sendo vencido por uma escada associada a uma rampa. Então, isso já é um ponto super positivo, que vai possibilitar que todas as pessoas consigam acessar aquele espaço, aquela edificação ali, certo? Em questão de circulação vertical, a norma traz três possibilidades, que seria a escada, rampa ou equipamento eletromecânico de circulação. E só é considerado um espaço acessível se são contempladas pelo menos duas dessas opções. Então, nesse caso aqui, já estou pontuando um acerto, porque existe de fato aí o acesso pela escada e existe também o acesso pela rampa. Tá vendo? Eu vou me aproximar ali com o tempo, vocês vão ver o vídeo completo aí de tudo que tem, que está sendo mostrado aí, ó. Tá vendo? Então tem a rampa e tem vários elementos, vários pequenos detalhes aí. Eu vou passar o vídeo todo primeiro para vocês conseguirem perceber o que que tem aí, para vocês treinarem o seu olhar. E depois eu venho pontuando, trazendo quais são os erros e acertos de maneira assim mais minuciosa. E tem alguns detalhes que são importantes de vocês perceberem para não errarem aí na hora de fazer o seu projeto ou o seu processo de adequação de algum espaço que vocês estejam trabalhando a questão da acessibilidade, tá? Mas tá vendo aí a escada, é uma escada larga, né? Tem a rampa que vocês já viram ali do lado, e aí vocês vão ver o acesso para a rua. Como eu disse, tem um desnível, a pessoa chega aí, e isso aí, gente, esse espaço, ele é um local de reabilitação, tá? Então, ele precisaria, essencialmente, ser acessível em todas as suas instalações. De fato, ele tem muitas características de acessibilidade que são atendidas, mas alguns detalhes são necessários serem corrigidos para facilitar a utilização pelas pessoas. Então, vamos lá. Já falei da questão de ter a escada e a rampa, que é um ponto super positivo, mas agora
vamos pausando para ir pontuando. E uma coisa importante que vocês vão ver, quando chegar no enquadramento certo, vocês vão ver, ó. Isso, aqui, ó. Vou pausar para vocês verem. Vocês vão ver que tem. Eu acho que eu não consigo apontar com o mouse, mas existem algumas placas, alguns itens de sinalização visual. Por quê? Essa rampa, como vocês podem ver, essa rampa pode passar despercebida e alguém não entender que isso ali de fato é uma rampa, pode achar que tem só escada. Às vezes é uma pessoa que chegou de carro, porque tem acesso com o veículo também, tem as vagas PCD, e pode ser uma pessoa que não acessou pela rua e não sabe identificar que existe uma rampa ali para que seja acessada por algum motivo, ela precise ir para fora passando por aí. Então, essa sinalização ela tem essas duas placas aí que vocês estão vendo, e na verdade existe uma maneira correta indicada lá na NBR 9050 para você sinalizar esse elemento, no caso a rampa. Nesse caso aí foi colocado, é uma plaquinha, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas está escrito rampa e tem uma setinha. E a sinalização mais adequada que está indicada lá na NBR 9050, deixa eu colocar para vocês aqui o que é. Eu vou compartilhar com vocês aqui a norma. E eu vou colocar aqui, ó, vai ser, deixa eu ver aqui, slide 58 e 59. Já deixei reservado aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui. 58 e 59, tá vendo? Então, nessa página 59, lá da NBR 9050 de 2020, se você pegar lá no item 5.3.5.4 vai estar tratando de circulação. E o que está falando é o seguinte: as figuras 51 a 57 devem ser utilizadas para sinalização dos espaços. Então, as figuras 56 e 57 são 56 a 57 são essas que estão sendo mostradas aí para você. Então, a gente tem aqui na figura 51 elevador, depois tem escada rolante com degrau para cadeira de rodas, escada com plataforma móvel, rampa e esteira rolante. Então, veja bem, nesse caso que foi percebida a necessidade de sinalizar aí a rampa para indicar que existe uma rampa para poder fazer esse acesso aí, né? A sinalização visual deveria ser com essa figura indicada aí na figura 56. Só um minutinho. Na figura 56. Essa deveria ser a figura indicada para sinalizar a rampa. Então, a acessibilidade, lá na NBR 9050, também é tratada a questão de sinalização visual. Então, vai haver situações que você vai precisar sinalizar alguns elementos, como este aí que estão indicados. Então, como que você vai saber que você vai precisar utilizar ou não? Nesse caso aí fica muito claro, porque essa rampa ela não é uma presença muito explícita. Você vê que ela tem um peitoril, uma parede ali mais alta que às vezes não dá para a pessoa entender que aquilo ali é de fato uma rampa. Então, nesse caso, você vai lá e vai fazer a sinalização com o símbolo adequado, que é esse que está indicado na norma. E se a edificação apresenta algum desses outros elementos que estão indicados aí da figura 51 até a figura 57, você vai precisar utilizá-los para sinalizar aquele elemento ali, a sinalização visual. Ou uma sinalização de onde vão estar aqueles elementos, ou até mesmo uma sinalização direcional, indicando onde que vai ter. Por exemplo, se você está fazendo uma adequação que você tem uma escada, mas a rampa não está exatamente junto ali com a escada, está próximo, mas não está assim muito visível, você vai colocar a sinalização com o símbolo da rampa, fazendo direcionamento para a pessoa entender que existe uma rampa ali, para a pessoa entender que existe um elevador ali, para a pessoa entender que existe algum desses elementos que estão indicados aí da figura 51 até a figura 57, tá bom? Então vamos avançar aqui, ó. Vou voltar aqui para o vídeo para a gente continuar aqui a nossa avaliação. Então,
Nesse local que tem essas plaquinhas, que está escrito rampa com a setinha, a gente vai colocar lá a imagem que está na figura 56, o símbolo da figura 56. Avançando aqui, o que mais que a gente tem? Tá vendo aqui, ó? Vou chegar aqui no começo da rampa para mostrar para vocês. E aqui a gente tem um monte de elementos que a gente pode analisar já para poder fazer uma avaliação. E eu vou começar aqui pela grelha. Olha só essa grelha. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem essa grelha. Olha que interessante. Essa grelha, ela é uma grelha larga. Tá vendo aqui do lado direito e do lado esquerdo? Ela é uma grelha que tem uma abertura grande. Porém, foi feito esse trabalho aqui na região de passagem da chegada aqui da rampa e na região da chegada da escada, lá do outro lado, foi feita uma adaptação para poder tornar essa grelha acessível. Então, veja bem, você tem uma grelha e essa grelha ela está exercendo uma função. Ela tem uma função ali de captar a água pluvial, a água da chuva, para poder dar vazão, no caso, para não ficar tudo molhado ali. Então, ela tem uma função ali, tá? Só que você pode manter a grelha com essa abertura um pouco maior, não tem problema nenhum, porém você precisa observar qual que é a região de rota acessível. Então, a chegada da escada e a chegada da rampa, com certeza vão ser locais que as pessoas vão estar circulando, transitando ali. Então, esses locais precisam ter as grelhas em formato acessível. E grelha em formato acessível é aquela grelha que vai ter o espaçamento de no máximo 15 milímetros e ele deve ser perpendicular ao sentido do caminhamento. Ou então você pode dar uma solução como essa que está aí, que foi colocada uma chapa, essa chapa ela é furadinha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso aí, deixa eu colocar isso aqui maior para eu tentar ver aqui como vocês. Eu sei que tem um jeito de fazer isso. Eu não estou sabendo aqui não, mas enfim. Mas tem esses furinhos aí que vão possibilitar que essa região da grelha se torne uma região acessível. E isso se repete tanto na chegada da rampa, vocês estão vendo aí, ó, essa chegada da rampa? Tá vendo? Aí tem a grelha abertinha, vou mostrar ali, e depois tem lá na chegada da escada também. Deixa eu avançar aqui para vocês conseguirem ver. Aí, tá vendo, ó? Aí aqui também é a mesma coisa. Agora eu vou ter que voltar, tá vendo? A grelha, aberturas grandes, e quando chega lá na passagem da escada, volta a adaptação com esses furinhos aqui. Não deixou de ser uma grelha, está atendendo aos requisitos de acessibilidade, as pessoas conseguem de fato utilizar sem a dificuldade da abertura grande na grelha, que em algumas regiões onde não são regiões de rota acessível, ela pode permanecer com a abertura maior. Mas nas regiões de passagem você tem que dar uma solução. Por isso que em cada projeto, cada espaço que você estiver adequando, cada edificação, você precisa fazer essa análise global e entender onde vai ser a sua rota acessível, tá bom? Então, isso é um acerto também desse caso. Agora eu vou voltar lá para onde a gente estava, tá vendo? Que tem mais coisas para poder avaliar aí nessa rampa. E uma coisa que muita gente já deve ter percebido é esse piso tátil que tem aqui nessa rampa. Então, gente, existe uma maneira correta de a gente sinalizar desníveis com a sinalização tátil no piso, com o piso tátil. E nesse caso aí, essa sinalização ela está inadequada. Por quê? Quando a gente vai sinalizar as rampas com o piso tátil, o modelo de sinalização adequado é este aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui qual que é. Eu tenho este modelo aqui de sinalização tátil no piso para rampas. Exatamente esse aqui. Ah, consegui colocar aqui, tá vendo? Então, você vai colocar a sinalização tátil no piso. Na parte de baixo da rampa, vai ser uma sinalização ali colada, bem no começo do desnível mesmo. E na parte de cima, você vai dar esse espaçamento aqui indicado e vai colocar também a sinalização com piso tátil modelo de alerta, tá? Então, essa é a sinalização correta para rampas. E você vai colocar essa sinalização no começo da rampa lá embaixo, e no final, lá na chegada da rampa, lá em cima, você não precisa sinalizar
patamares intermediários. É o mesmo raciocínio que a gente faz para as escadas. Por quê? O que vai guiar a pessoa, ajudar ela no deslocamento, por exemplo, chegou ali, ela identificou que tem o piso tátil, vai começar, no caso, ou a rampa ou a escada, mas vamos tratar da rampa aqui especificamente. Aí você vai ter a pessoa utilizando aquela rampa com o auxílio dos corrimãos. E esse corrimão, ele vai ser contínuo ao longo de todo o percurso da rampa. E essa continuidade do corrimão, ela vai servir como uma referência, como uma guia para as pessoas utilizarem aquela rampa e entenderem, ó, aqui ainda é rampa, estou subindo, ainda não terminou o meu percurso, tá? Então você coloca o piso tátil lá embaixo, no comecinho da rampa, não sinaliza patamares intermediários e vai colocar o piso tátil de novo só lá em cima, na chegada do desnível. Completou ali, finalizou o desnível, chegou aqui no outro nível. Aí você vai colocar o piso tátil, tá? E o corrimão vai servir como uma referência nesse deslocamento. Por isso que é importante o corrimão não ser interrompido. Inclusive, quando existe algum tipo de interrupção no corrimão, aí sim você precisa sinalizar patamares com o piso tátil, tá bom? Então, naquele caso ali, aquela sinalização tátil no piso. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Essa sinalização tátil no piso aqui da rampa, como está mostrada aqui, como ela está feita, isso aqui não está correto. Você vai ver, ó, que esse piso tátil, ele foi colocado aqui, essa mudança de direção aqui está errada, essa largura da sinalização aqui está errada também, porque o piso tátil, a largura mínima da sinalização é 25 centímetros, e essa sinalização ela está com 20 centímetros. Essa questão da mudança de direção, como está indicada, que também não está correta, ela está inadequada, ela deveria ser de outra maneira. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui como que ela deveria ser. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Eu parei aqui, ó, justamente nessa mudança de direção. Eu acho que aqui tá dando para ver, ó. Tá vendo? Nessa mudança de direção aqui, com duas opções de direcionamento. É uma virada a 90 graus aqui, né? Então, a maneira correta de fazer essa sinalização seria esta aqui, ó. Ah, chegou aqui. Seria esta maneira aqui, tá vendo? Então, essa segunda figura aqui, não só a segunda figura, seria dessa maneira. E lá na imagem, ela está posicionada de outra forma. Então, você vê que o piso tátil direcional, que chega aqui nessa sinalização de mudança de direção, ele chega em conformidade com a face. O piso direcional chega em conformidade aqui com a borda do alerta e depois que é feita a virada, a conformação aqui também é com a borda do alerta, não é com o eixo desse elemento aqui de mudança de direção, conforme está mostrado aqui na nossa imagem, tá vendo? Então, mesmo que for, então essa maneira de sinalizar aqui está inadequada. A questão de ter o piso em contraste visual também está atendendo, é um ponto positivo, mas essa sinalização direcional aqui no eixo da rampa para dar o direcionamento também é inadequada. A sinalização correta seria com piso tátil modelo de alerta, tanto na parte de baixo da rampa, no arranque, quanto na parte de cima da rampa na chegada, ou vice-versa, se a pessoa estiver vindo lá de cima. Tá bom? Essa é a maneira correta. Continuando aqui, nessa parte aqui da rampa ainda, a gente vai fazer mais uma observação de mais um elemento, que é o quê? Essa parte aqui que está faceando com essa paredinha, com essa mureta aqui, é a chegada da rampa. Então aqui começa o desnível, bem faceado aqui com essa mureta, é onde está começando o desnível. Então aqui, ó, você vai observar que do lado direito existe o prolongamento do corrimão. E do lado esquerdo não existe o prolongamento do corrimão. E esse prolongamento de 30 centímetros, ele é obrigatório. Por outro lado, um ponto positivo desse corrimão aí da rampa é que ele está adequado uma vez que ele apresenta o corrimão dos dois lados e em duas alturas, 70 e 92. Então, isso é um acerto
desse corrimão aí para essa rampa. Mas um erro nesse caso aí seria não ter realizado o prolongamento do corrimão aqui nessa parte aqui junto à mureta. Tá vendo? Deixa eu avançar aqui na imagem para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó. Vocês vão ver, do lado direito, ok, tem um prolongamento até maior do que deveria, né? Mas do lado esquerdo, de fato, não existe esse prolongamento. Eu tirei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Estou querendo pausar e eu não consigo, errando os botões aqui. Peraí, aqui, ó, tá vendo? Então, você vê que não existe esse prolongamento aí desse outro lado, tá? E esse prolongamento, ele é obrigatório. Isso está indicado aqui na NBR 9050, aí já vai ser, deixa eu mostrar para vocês exatamente aqui onde que está. Tá lá no slide 76 aqui, ó, já deixei tudo reservado para mostrar para vocês. É isso aqui. Essa especificação de corrimãos, tá vendo? Para escadas e para rampas, aí tem essa especificação aqui de corrimãos. No caso de rampa, você vai ver que é necessário esse prolongamento, e esse prolongamento ele vai acompanhar a inclinação da rampa. E quando chega nos arranques, aí vai acompanhar a inclinação dos patamares. Então, vai ficar, ela vem retinha aqui, depois acompanha a inclinação da rampa, e depois esse prolongamento continua reto, sempre paralelo a essa geometria da rampa. Então, começa reto, tem a inclinação, e depois volta o prolongamento reto, sempre acompanhando o sentido ali do piso, certo? E no caso da escada, a gente já vai ver aqui também, que já vai passar para lá, ó. Aqui eu estou mostrando um pedacinho da rampa. Já falei a questão da grelha, que eu falei para vocês já, né? E aqui a gente vai fazer uma análise dessa questão aqui da escada. Tá vendo? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou mostrar mais de longe, que eu acho que vai ser melhor de fazer essa análise. Quer ver, ó? Acho que lá do começo vai dar para ver melhor. Então, considerando aqui a escada, vamos para alguns elementos de acessibilidade aqui da escada, ó. Aqui eu acho que está mostrando um panorama maior dessa escada aqui, vai dar para ver melhor. Bom, nessa escada, eu vou começar pelos pontos positivos, que está correto aí de acordo com o NBR 9050. Um acerto, no caso dessa edificação aí, vai ser também o fato de você ter os corrimãos em duas alturas e os corrimãos dos dois lados. Só que essa questão de você ter os corrimãos dos dois lados, a gente vai abrir um parêntese aqui e fazer uma ressalva, que ele foi uma pequena alteração que teve lá na NBR 9050 de 2020, que vai falar justamente desses corrimãos para o caso de escadas como essa aí. Por quê? O que está falando lá na NBR 9050 de 2020? Tá aqui, ó. Já deixei separado aqui para vocês. Quando a gente tem uma escada mais larga, isso vai estar nesse item aqui, ó. Vou até colocar aqui na norma como que fica isso para vocês. Então, aqui, ó. Tem essa especificação aqui de como deve ser o corrimão, tem uma parte só de corrimãos aqui, tá? E é essa que a gente vai utilizar. Só que tá falando aqui no item número 6935, que em escadas e rampas com largura igual ou superior a 2,40, 2,40 metros, a instalação de corrimãos deve atender no mínimo uma das seguintes condições, salvo escadas e rampas contempladas em 6411. Essas escadas e rampas contempladas em 6411 são escadas que fazem parte de rotas de fuga, tá? Então, desde que não seja uma escada que faça parte de rotas de fuga, você pode utilizar uma das seguintes opções, que é o quê? Na linha A vai trazer que os corrimãos laterais contínuos em ambos os lados com duas alturas do piso, conforme 6933 e figura 76, que é exatamente essa figura da página anterior aqui, ó. Então, você pode colocar o corrimão somente nas extremidades dos dois lados.
tá? O corrimão ele vai ser em duas alturas, mas você pode colocar ou o corrimão somente dos dois lados, ou você pode colocar o corrimão somente o corrimão central, que vai ser essa outra configuração de corrimão que está mostrada nessa figura 77, que vai ser a linha B. Corrimão intermediário, duplo e com duas alturas de 70 e 92 do piso, garantindo a largura mínima de passagem de 1,20 m, respeitando 6936 e figura 77. A figura 77 é essa que está sendo mostrada nessa aí para vocês, tá? A figura 77, isso mesmo. Então, você tem que garantir 1,20 m de largura de passagem, mas você pode colocar somente o corrimão central ou somente os corrimãos laterais, desde que a escada não faça parte de uma rota de fuga, tá bom? Existe essa possibilidade aí também. Nesse caso aqui, vou voltar aqui para a nossa imagem, o que que nós temos? Nós temos os corrimãos, tem o corrimão central e tem os corrimãos dos dois lados. Isso não é que está errado, não é um erro, tá? Porque como existem as três possibilidades aqui, as duas possibilidades, os corrimãos dos dois lados e o corrimão central, não está errado, é um ponto positivo. Só quero destacar isso porque no caso de você, se você estiver projetando um espaço que tenha uma escada ou uma rampa com mais de 2,40 m, você tem a possibilidade de fazer uma opção. Ou você coloca o corrimão central, ou você coloca os corrimãos dos dois lados, desde que a escada não faça parte de uma rota de fuga, tá bom? Nesse caso aí, existem todas as possibilidades, então é um ponto positivo aí, uma avaliação, um acerto aí dessa edificação. Agora, veja bem, uma coisa interessante também com relação aos prolongamentos. Existe um modelo de corrimão adequado, que é esse modelo que está indicado aqui nessa figura 76, e uma observação importante que a gente deve fazer é com relação a esse prolongamento. Esse prolongamento, ele é obrigatório, porque você tem que pensar que a pessoa, quando vai utilizar a escada, que ela vai utilizar ali o corrimão, quando chega no último degrau ou no primeiro degrau, ela ainda precisa de ter um apoio ali para auxiliá-la no deslocamento. Então, o que acontecia antigamente? Havia os corrimãos instalados e o corrimão terminava junto ali, faceando no último espelho. Então, para a pessoa conseguir fazer a descida do último degrau, ela tinha dificuldades. Para a pessoa conseguir fazer a subida do último degrau, ela tinha dificuldades, não tinha como se apoiar tão bem para concluir o trajeto. Então, esse prolongamento de 30 centímetros, ele é importante para auxiliar as pessoas a utilizarem tanto o primeiro quanto o último degrau com um tipo de auxílio, com segurança, tá? Porém, a altura do corrimão, ela deve permanecer sempre a mesma, entre 70 e 92. E o que acontecia? Até a imagem que tem lá na 9050 de corrimão com prolongamento da versão de 2015 era exatamente como esta aqui, ó, que está indicada aqui no nosso espaço. Ela tinha a descida aqui do corrimão e quando chegava aqui embaixo, de fato havia essa virada aqui indicada. Porém, quando você faz essa virada aqui, quando chega aqui nesse pavimento, nesse desnível inferior, o corrimão ele acaba ficando mais alto do que deveria. Ele não acompanha a altura adequada, que é 70 e 92. Essas duas alturas que são indicadas lá na NBR 9050. Então, quando você faz essa virada a partir do último espelho, esse prolongamento acaba ficando com uma altura superior à indicada na norma. Então, qual que é a situação ideal? Como que a gente deve fazer, proceder, indicar nos nossos projetos, que é a maneira que está indicada lá na NBR 9050. É exatamente essa aqui, ó. Você faz o prolongamento inferior de escadas com ele de maneira reta. Então, ele vai acompanhar a inclinação da escada e esse prolongamento de 30 centímetros, ele não faz essa virada para ficar na horizontal. Ele continua inclinada e faz esse prolongamento de 30 centímetros com o mesmo alinhamento da região da escada ali, de onde tem os degraus, tá? Então, a gente deve observar isso aí nos nossos projetos para não errar
nesses detalhes que são importantes. Vamos voltar lá para o vídeo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó. Vamos ver o vídeo todo. Eu acho que eu falei de tudo, ou de quase tudo já. Falei da sinalização, falei da grelha, falei dos corrimãos. Ah, mas um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês aqui, ó. Que vai ser o quê? Eu vou deixar passando aqui, mas eu já vou falar. Quando chegar lá, vocês vão observar. Que vai ser o quê? A questão do piso tátil também na escada. O piso tátil na escada, nesse lugar aqui, ele não está instalado, não tem nenhum tipo de sinalização para poder indicar o desnível da escada. Tem esse piso tátil aqui da rampa, que a gente já falou dele. Tá acabando o vídeo, ele vai chegar lá na parte da escada para vocês verem. Mas vocês vão observar que não existe o piso tátil de alerta para sinalizar a escada. Não existe esse piso tátil nem na parte de baixo e nem na parte de cima, tá? Não existe esse piso tátil e ele é de instalação obrigatória também. E que mais, hein? Tem o piso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é esse piso tátil, ó, que eu deixei separadinho aqui para mostrar. Como que é esse piso tátil. Deixa eu pegar aqui a página, vai estar no slide 20, 21 e 22. Então, já vou colocar direto aqui para vocês. Ó. 20, tá aqui. Então, essa é a maneira de sinalizar a escada. É sempre no começo e no final, na parte de baixo e na parte de cima. A gente tem que considerar os espaçamentos que estão indicados aí na tabela, que você vai conseguir ver quais são as distâncias aí A, B, C e D, mas basicamente a largura da sinalização vai ser de no mínimo 25 centímetros e o número mágico do espaçamento aí do espelho até a sinalização, um número mágico, coringa, assim, é 25 a 32. Existe a recomendação, você deve ler essa tabela, entender de fato quais são essas medidas, mas na prática, você pensar 25 a 32 é o número mágico, que você sempre vai conseguir utilizar esses espaçamentos e da sinalização da maneira correta, tá bom? Então, tem essa questão aqui de você sinalizar a escada. Tem esse caso aqui de escada quando você tem grelha, mas nesse caso, quando você tem uma grelha bem rente ali ao espelho, não é o caso, né? E tem também, não se quer degrau isolado, é outra coisa, não se aplica. Seriam esses dois casos aqui para sinalização de escada. E para concluir, agora sim, o último elemento aqui que está faltando para a sinalização dessa escada seria a sinalização visual dos degraus, que é uma sinalização obrigatória também para escadas e deveria ter sido instalada, mas de fato ela não existe. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma vez, aqui ó. Você vai ver que a escada está sem a sinalização visual, e essa sinalização visual vai ser exatamente esta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Vai para lá, vem para cá, você trabalha essa questão da norma. Aqui, ó, sinalização visual dos degraus. Tá lá, deixa eu colocar de novo para vocês aqui. Lá na 48. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui, mas tá chegando. Aqui, tá vendo? Então, essa sinalização aqui, visual para os degraus de escada, tá lá no item 5442, ela também é obrigatória. E nesse caso aqui, ela deveria ter sido instalada tanto nas extremidades aqui, ó, deixa eu adicionar aqui de novo para mostrar para vocês, tanto nas laterais, aqui embaixo dos corrimãos laterais, quanto embaixo desse corrimão central também, para tipo balizar o direcionamento das pessoas. Então, seria uma baliza além do corrimão que já é existente. Essa sinalização visual de degraus também é obrigatória, tá bom? Gente, eu acho que acabou. É só isso, não tem mais nada, não. Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de avaliação para a gente conseguir ir treinando o nosso olhar e entender o que de fato precisa ser instalado e os detalhes de como deve ser a especificação, tanto para caso de projeto quanto para caso de adequação de edificações existentes, tá bom? Então, essa foi a proposta dessa live de hoje.
trazer um caso prático de avaliação de um espaço existente. É claro que, assim, se você for pensar na prática, esse espaço aí, essa escada associada a essa rampa, elas estão lá, elas existem, elas são utilizadas, mas de fato, os itens de acessibilidade que são previstos lá na legislação e nas normas, eles são elementos que vão facilitar a utilização das pessoas com algum tipo de deficiência ou não. Tá? Então, existe uma padronização até para que as pessoas consigam encontrar os mesmos elementos em todos os espaços. Porque pensa bem, igual você vê essa sinalização de piso tátil aí que está instalada na rampa. Se ela chega na rampa, está dessa forma, aí chega em outro espaço, está de uma outra forma, tem só no começo, só no final. Se cada um resolve fazer de um jeito, a pessoa não vai conseguir entender qual que é a finalidade daquela sinalização. E aquela sinalização, ela existe para auxiliar na utilização de pessoas com algum tipo de deficiência. No caso do piso tátil, vai ser para auxiliar a utilização de pessoas com deficiência visual. Então, por isso que existe um padrão. Quando uma pessoa se depara com um piso tátil, no começo de um desnível, seja uma escada, seja uma rampa, ela já vai entender, não está começando o desnível aqui. Quando terminar o desnível, eu serei alertado de alguma forma. E qual que é a forma? Piso tátil de alerta. Então, esse tipo de finalidade vai criar um padrão para não confundir as pessoas. Por isso que é importante entender quais são as normas, saber qual é o padrão, como que deve ser a instalação e quais são as especificações de todos esses elementos, para a gente conseguir criar, de fato, utilizar o referencial técnico da maneira correta e, assim, auxiliar na utilização do espaço por todas as pessoas, tá? E eu achei importante também trazer os acertos, porque claro que é importante a gente já saber e perceber onde que a gente já está acertando e corrigir aquelas situações que a gente está errando, sempre buscando referencial técnico para poder fazer do jeito certo. Tá bom? Gente, a proposta para a live de hoje foi essa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum espaço que vocês queiram que eu faça uma avaliação, me manda aqui, me manda no direct, que eu posso abrir usar esse espaço para fazer avaliação também de outros locais. Eu estou com uma ideia de fazer uma avaliação assim para colocar nos stories, de trazer uma avaliação, claro que mais dinâmica, pontuando ali o que está certo, o que está errado. Então, se vocês quiserem participar desse quadro, que é o erros e acertos na acessibilidade, vocês podem mandar também uma imagem, um vídeo, o que for aqui, que a gente faz análise aqui em conjunto e deixa divulgado aí nesse meu canal do Instagram, que é para isso mesmo, auxiliar a todos os profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. Então, é isso. Tenham todos um bom dia e um beijo para vocês. Até sexta-feira. Fiquem com Deus.